que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor. Jesus. Olha só que coisa interessante. No dia 31/5, 31 de maio, né? 31 de maio, houve uma marcha para Jesus, lá em São Paulo. E houve também a procissão, uma procissão chamada Corpus Christi. Mas é interessante que, e eu achei muito interessante, sabe por causa de quê? Na marcha para Jesus compareceram 2 milhões de pessoas. Muita gente, né? Muita gente. Agora, para mim, Corpus Christi não foi tão expressivo como eu já vi antigamente, aqueles tapetes, né? Aqueles tapetes quase que mágicos, tão bonitos, enfeitando tantas ruas de tantas cidades e de todo o país praticamente. Mas agora eu não vi muita manifestação pública do Corpus Christi. E talvez a pessoa seja católica e não sabe nem o que significa Corpus Christi, né? Eles falam corpo de Cristo, mas o que quer dizer isso? Então, segundo a igreja, não é segundo a Bíblia não, hein? Segundo a igreja, o que quer dizer, Corpus Christi significa que quando o sacerdote, né? Quando o pároco, ele consagra a hóstia, ela sofre uma transubstanciação. É nome bonito, hein? Transubstanciação. Significa que aquela hóstia se transforma em corpo de Cristo. Olha só. Aí é que é a Eucaristia. Né? É como se você, quando você estiver comendo a hóstia, você estivesse comendo o corpo de Cristo. Olha só, a coisa é profunda, né? Agora, eu fico pensando assim, né? Quem é que está comendo o corpo de Cristo? Porque é interessante, quando você lê lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala na ceia do Senhor. Não fala em hóstia, não fala em ceia do Senhor. E ele falou assim, o que eu estou transmitindo para vocês foi o que eu aprendi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, né, ele tomou o pão e deu graças. Ele tomou o cálice e deu graças também. E falou assim, fazei, comei deles todos vocês. E como que eles deviam comer? Como se fosse um memorial. Memorial. O que é memorial? Para você ter na memória, ter na lembrança. Na lembrança o quê? O que Jesus fez por você. Agora, quando você está comendo a hóstia, você tem noção do que Jesus fez por você? Você está achando que está comendo o corpo de Cristo. Mas, na verdade, a ceia do Senhor, né, ela tem esse propósito de manter viva na sua memória, né, a crucificação do Senhor, né, a humilhação do Senhor. Aqui Jesus se fez maldição por nós, no nosso lugar. Não é verdade? Por quê? Porque, na verdade, a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então, se Jesus ele morreu, né, o nosso pecado está perdoado, porque ele tomou a nossa culpa, né? A nossa dívida ele tomou sobre si. Né? Então, nós louvamos a Deus pelo que o Senhor Jesus fez por nós. E então eu falo, né? Foi a marcha para Jesus e foi também o Corpus Christi. E isso no dia 31, né? Agora, lá em... Isso foi no dia 31. Mas no dia 3, né? No dia 3, foi a parada do orgulho gay. Interessante, olha só, na mesma semana. Quinta-feira, a marcha para Jesus e o Corpus Christi. E no domingo, a parada do orgulho gay em São Paulo. E sabe quantos milhões reuniu a parada aí de orgulho gay? 3 milhões de pessoas. Gente, o que é isso? Olha só, 2 milhões para a marcha para Jesus. E 3 milhões para a parada do orgulho gay. Aí eu fico pensando assim, quem ganhou? A marcha do orgulho gay ganhou. Que coisa, que dia nós estamos vivendo, né?
Interessante. E eu achei uma coisa bem interessante também, amigo, sabe o que é? Que, por exemplo, o Brasil não é um país ateu. Pelo contrário, né? É um país extremamente religioso. Em toda cidade, né? Dificilmente você deixa de ver uma igreja católica, apostólica, romana. Em todas as cidades do Brasil. E tem umas que são suntuosas, maravilhosas, né? Nós temos aqui em Itaperuna algumas igrejas católicas, apostólicas, romanas, né? E são, assim, maravilhosas, né? Então é um país realmente religioso. E lá na Rússia é um país ateu. Ateu. O Estado lá é ateu. Significa que a Rússia não acredita em Deus. Agora, curiosamente, nesse país religioso que é o Brasil, vamos supor assim, 60 e poucos por cento dos brasileiros são católicos romanos. Não é verdade? E mais ou menos uns de 20 a 30% são evangélicos. Uns 5% são espíritas. Olha só. Praticamente não tem ateu. Agora, lá na Rússia, que é um país ateu, sabe o que acontece? A união, né? A união homoafetiva é proibida. Olha que coisa interessante. Lá que é um país ateu, quer dizer, um homem não pode se casar com outro homem. Mulher não pode se casar com outro homem. E, aliás, agora na Copa do Mundo, a Embaixada Brasileira ela recomendou que os casais homoafetivos brasileiros não fiquem de gracinha na praça lá não, porque eles vão ser presos lá. Olha que coisa interessante. Aqui não, aqui você fica na rua aí, os caras estão abraçando, estão beijando, estão fazendo o que querem. E se você achar ruim, leva você para a delegacia. Que coisa interessante, não é? É para a gente, vamos dizer assim, refletir, né? Mas você sabe que eu tenho falado que 2018, não é a primeira vez que eu estou falando aqui, 2018 é um ano de cegueira espiritual. Isto é, as coisas estarão acontecendo e nós não estaremos percebendo, né? E que a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito perto. Bem, uma outra coisa que aconteceu nessa semana foi lá na Guatemala, né? Um dos países da América Central, né? Um vulcão chamado Fogo, né? Olha só. E é fogo mesmo, bichinho, né? Já matou mais de 102 pessoas. Olha que coisa tremenda. E cerca de 200 pessoas estão desaparecidas por causa do vulcão. Ele emite, né, uma fumaça tóxica, né, que impregna tantas coisas. E, curiosamente, tem um aeroporto que fica pertinho desse vulcão. Tiveram que parar tudo, fechar tudo, porque não dava nem para funcionar o aeroporto, né? E eu fico pensando assim, gente, este mundo realmente está... Mas Jesus falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, sabe o que acontecia? As pessoas não sabiam? Aquecimento global. O aquecimento global. O aquecimento global, lá nos dias de Noé, foi definitivo no dia 17 do segundo mês. Nesse dia 17 do segundo mês, vamos dizer assim, todas as comportas do abismo foram abertas e todas as janelas dos céus também foram abertas. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que derreteu tudo nesse dia, mas vinha derretendo. Olha o que está acontecendo hoje também, né? A doutora Sheila, ela se casou e foi lá para Cancún, lá no México, né? Passar uns dias lá de gala, né? E ela está reclamando muito do calor, olha só. Ela aqui, né? Nós estamos numa temperatura agradável, mas lá uma temperatura, falou que é incrível, quase que insuportável no México. Há poucos dias nós estamos falando aqui, né, que do Paquistão morreram mais de 60 pessoas por causa de calor. Olha, temperatura acima do suportável. Por quê? Está havendo aquecimento global. E Jesus falou que a vinda dele seria também como nos dias de Noé, não é? E, curiosamente, nesse vulcão, lá da Guatemala, a fumaça ela está indo a uma distância de 40 quilômetros em torno dele. Olha que coisa tremenda. E tudo tóxico também, né? Bem, uma outra coisa que eu quero salientar para vocês foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Um confeiteiro, olha só, um confeiteiro.
aquele que faz o bolo, que organiza as festas de casamento, na verdade, um casal de homossexuais, ele contratou o serviço desse confeiteiro nos Estados Unidos. E sabe o que ele falou? Ele falou, não, eu não vou fazer bolo para vocês, não. Eu me sinto no direito de não fazer bolo para vocês. Eu não quero fazer. Não concordo com isso, com essa união, então eu não quero fazer o bolo para vocês, não. Aí o casal entrou na justiça contra eles. E achei interessante porque o confeiteiro, ele foi absolvido. Sabe por quanto? 7-2. 2 juízes ainda deram razão aos 2 homossexuais, né, pela união, né? E os outros disseram, não, se ele é confeiteiro, ele confeita bolo para quem ele quiser, né? Não só para homoafetivo, mas para outras pessoas também. É um direito que ele tem de recusar, né? Aconteceu isso. Outra coisa que eu achei interessante, muito interessante mesmo, é o Brasil, né? O Charles de Gaulle, ele já falava, olha, há bastante tempo, que o nosso país não é um país sério. Brasil, ele falava até assim, le Brésil n'est pas un pays sérieux. Não é um país sério. E por que eu estou falando isso? A nossa Copa do Mundo vai começar semana que vem. Semana que vem. E sabe o que o governo fez? Ele flexibilizou o horário para os servidores públicos. Quer dizer que se você é um servidor público, e se o jogo do Brasil vai ser à tarde, você sabe que hora que termina o expediente no serviço público? A 1h da tarde. Olha só, o jogo vai ser às 3. Mas a 1h, olha, para tudo. Então eu estou informando para você. No dia, se você tiver que ir ao INSS, tiver que ir a outro setor público, né, Receita Federal, coisa parecida, vai até 1h. Se o jogo for de tarde. Porque 1h fecha tudo. Sabe para quê? Para ver o jogo do Brasil. E se perder, como é que vai ser? É complicado, né? Bom, mas isso se o jogo for de tarde. Agora, se for o jogo de manhã, se for de manhã o jogo, sabe o que acontece? O expediente só começa a 1h da tarde. Eita, Brasilzinho bom, né? Por isso que eu não quero um Brasil diferente, né? Tem muita gente que quer um Brasil diferente, mas esse Brasil nosso é muito legal, né? Quer dizer, então você entendeu, né? No dia do jogo do Brasil, qualquer serviço público, se o jogo for às 3h da tarde, for de tarde, o expediente termina a 1h. E se o jogo for de manhã, começa só 1h da tarde, para você não falar, não sabia. Não, o ponto de encontro está avisando para você, não é? Bem, outra coisa que me chamou a atenção é que no Brasil, olha, de 2016 para cá, hein? O Brasil já matou mais de 11 mil pessoas no primeiro trimestre deste ano agora. Olha só, 11 mil pessoas. As pessoas ficam, os noticiários ficam dizendo assim, Israel matou uma pessoa, matou um palestino, matou 2, não sei o que. Olha só, no primeiro trimestre agora, o Brasil já matou 11 mil pessoas. Parece pior do que em guerra lá na Síria. O que está acontecendo? Eu sei, né? Mas eu queria dizer o seguinte, né? O Brasil matou, nesse primeiro trimestre, eu falo assim, isso é que é campeão, né? Nós estamos na época da Copa do Mundo, né? Isso é que é ser campeão, e olha só, campeão e matar os outros, né? E mortes com muita violência, não é? Muita tristeza. Mas também Jesus falou que na vinda dele, nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, a terra estava toda a terra corrompida. Não era a cidade, não era o bairro, não era o país, não. Era a terra toda corrompida, e a terra estava cheia de violência. É sinal também da vinda de Cristo, não é? Bem, uma outra coisa que eu queria comentar também é sobre a União Europeia. Achei bem interessante. Na União Europeia, agora foi feita uma lei que aprova, olha só, a residência do casal homoafetivo em qualquer país da União Europeia. Quer dizer que, vamos supor, o homossexual mora na França, de repente ele quer mudar lá para a Bélgica, não tem problema, pode ir. Né? Quer ir mudar lá para... Não tem problema, pode ir. Eu falei, que coisa interessante, onde é que nós estamos chegando, né? Mas você sabe que nos dias de Sodoma,
nos dias de Sodoma, não havia mais casamento não, sabia? Era homem com homem, era mulher com mulher. Nós estamos chegando nesses dias, os chamados dias de Sodoma. Mas também nos dias de Sodoma, a violência era tanta, que eles não tinham mais para quem apelar. E sabe para quem apelaram? Para Deus. Olha, no Brasil, nós estamos quase que chegando a isso. Olhamos para o Rio de Janeiro, que foi uma cidade tranquila, cidade, vamos dizer assim, maravilhosa, né? Cidade do Rio de Janeiro. Mas hoje, tá doido. Você já vai... Não, não vou não. Aliás, eu tenho uma secretária que a violência está matando, e falou assim, ela pensava que chegando no Rio de Janeiro, se você botasse o pé no chão, já tinha um camarada. Passa a bolsa, passa isso, passa aquilo, né? Ele fica com aquela tensão, aquela apreensão, não é? Então, vamos ter muito cuidado, porque essas leis que estão fazendo agora, né, são sinais, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Bem, uma outra coisa que aconteceu nessa semana, eu achei interessante, né, foi o que aconteceu lá na Espanha. Não sei se você viu falar o que aconteceu na Espanha, né? O governo que estava do Mariano Rajoy, ele foi acusado de corrupção. Então, como lá é parlamentarismo, o governo foi afastado. E foi nomeado um outro governo. Interessante, né? O parlamentarismo tem essa vantagem, né? Não tem que fazer eleição, blá, 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 né? E nesse outro governo, olha só, o primeiro-ministro, ele é feminista, ele apoia as mulheres. E dos 11 ministérios que tem lá na Espanha, sabe quantos ministérios femininos? 11. Olha, de 17. Né? Então, só os homens ficaram com 6 ministérios e as mulheres ficaram com 11 ministérios. Falei, gente, que coisa interessante. O que significa isso, né? Mas é muito interessante a gente saber que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, né, o homem não tinha ainda uma companheira. Não tinha uma companheira. E ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma adjutora, uma assistente, né, que lhe seja idônea, né, que lhe possa olhar nos olhos. Idônea tem esse sentido de olhar nos olhos. Um animal, por mais querido que ele seja, por mais amor que você lhe dedique, ele não olha nos seus olhos. Né? Você chama por ele, um abana o rabo, o outro mexe a cabeça, mas não olha nos seus olhos para saber o que você quer. Né? Para saber como é que tem que fazer. Já a mulher sabe olhar nos olhos. Né? Ela tem idoneidade. E foi feita como companheira. Não é como escrava, não é como serva, nem como nada. Né? Mas interessante que Deus colocou no jardim e disse para eles comerem de todas as árvores do jardim. As árvores eram boas para se ver e boas para se comer também. Mas ele falou assim, comam de todas, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comer, vai morrer. Engraçado, né? A mulher é interessante, né? Deus falou, se comer, o homem falou assim, deixa comigo. Aí, de repente, apareceu a serpente. A Bíblia fala, olha, e sabe quem é a serpente? A serpente é o dragão. E sabe quem é o dragão? A antiga serpente é o diabo e Satanás. Então diz a Bíblia que chegou perto da mulher, chegou perto do homem não. E falou para a mulher assim, não é assim que Deus falou? E como é que ele falou? Não comerás de todas as árvores. Não foi assim que ele falou? A mulher falou, não foi assim não. Ele falou que de todas as árvores nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim não podemos comer, nem olhar, nem tocar nela. Aí a serpente astuta, né, como sempre foi, o diabo sempre astuto, ele falou assim, olha, não é bem assim não, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore que está no meio do jardim, vocês vão ficar sabendo igual a Deus, vocês vão ser igualzinho a Deus. Então a mulher voltou lá e olhou para a árvore, viu que ela era agradável à vista e era boa para comer, pegou e comeu. E depois, sabe o que Deus falou para a mulher? Mulher, por que tu fizeste isto? Por que tu fizeste isso, mulher? É como se Deus estivesse falando assim, mulher, você não tem noção do que você fez, das consequências do que você não tem noção disso, né? Quer dizer, porque, na verdade, antes de morrer, olha quantas coisas acontecem. E agora eu estou achando interessante, né? Essa notícia foi uma coisa tremenda, né? Lá na Espanha,
num país especial como a Espanha, né? O Brasil ainda deve muito à Espanha também, desde a sua fundação, né? Brasil, o descobrimento do Brasil, né? Teve a Espanha também, né? Como um participante no descobrimento do Brasil. E agora, né? O parlamento de lá tem 11 mulheres ministros e só 6 homens. Né? Vamos ver como é que as mulheres lá na Espanha vão se destacar, então, né? Nesse cenário mundial, que não é mais fácil, né? Não é mais fácil. E para encerrar as variedades, achei interessante porque a Argentina, né? Ela, do Messi, né? Ela iria fazer um jogo antes da Copa lá em Israel. E os palestinos se manifestaram dizendo assim, não vamos fazer não, porque nós vamos nos manifestar. Então foi cancelado o jogo que a Argentina faria com Israel, lá em Israel. Olha que dias nós estamos vivendo, né? No momento de congraçamento, né? Momento de... Seria tão bom, né? Para unir as pessoas, né? Não vamos fazer não. E eles tiveram que suspender o jogo ali em Israel. Meus amigos, vamos ler agora a palavra do Senhor para a nossa meditação, né? Nesse dia tão especial, 10 de junho, né? Olha só, 10 de junho. E no dia 12 nós teremos o dia dos namorados, não é isso? E ponto de encontro já antecipa, não é? Antecipa as felicitações para os namorados, não é? É tão gostoso, né? Namorar é como se fosse assim, contemplar, né? Contemplar. Você vai numa vitrine e vê umas roupas bonitas, sapatos bonitos, vai numa loja de utilidades públicas, vê a geladeira bonita, você está namorando. Namorando, isso que é namorar, né? Dia dos namorados, né? Eu também já namorei, não vou dizer que namorei muitas mulheres, não, né? Poucas mulheres. Mas graças a Deus conheci uma que me agradou, né? Que falou ao meu coração, e eu estou com ela há bastantes anos. Tivemos 5 filhos, hoje temos 8 netos, perdemos um filho, mas o Senhor o ganhou para si, né? E eu louvo muito a Deus por isso, né? Todos os filhos casados, né? Só uma filha que casou recentemente, ainda não tem filho, não é? Louvo a Deus. Então vamos ouvir a palavra do Senhor, o que João, o evangelista João, o apóstolo João, deixou para nós no Evangelho segundo João, não é? Depois tem Mateus, Marcos, Lucas, depois João, capítulo 4. Olha o que está escrito no capítulo 4. Você que tem a sua Bíblia aí, não importa que você seja evangélico, não importa que você seja católico, não importa que você seja espírita, o importante é o que está escrito na palavra do Senhor. Então presta atenção. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Olha só. Versículo 7. Nisto, quando Jesus se assentara junto à fonte, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber?
tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vou até parar por aqui. Queria tocar no seu coração nesta manhã, né? Queria que Deus sondasse você também nesta manhã, porque já li vários livros, vários compêndios, várias literaturas, mas eu me encanto quando eu leio a palavra do Senhor. E eu fiquei pensando, lendo esse texto, como há coisas que marcam a nossa vida. Você já reparou? Eu não sei o que já marcou a sua vida, não é? Às vezes tem acidentes que marcam a vida da gente. Às vezes tem perdas que marcam a vida da gente, não é? Às vezes tem acontecimentos que marcam a vida da gente. Marcam e mudam a vida da gente. E sabe o que marcou a vida desta mulher, chamada mulher samaritana? Samaritana porque ela era da região de Samaria. Samaria, não é? A Samaria, ela já foi a capital do reino do norte de Israel. Samaria. Jerusalém era a capital do sul e Samaria a do norte. Israel foi dividida em norte e sul. Não é verdade? E essa mulher morava numa cidade chamada Sicar. Ela era a cidade de Samaria, essa Sicar. Então, o que marcou a vida dessa mulher samaritana? Um poço. Foi um poço que marcou a vida dessa mulher samaritana. Ela tirava água de um poço. E um poço bem conhecido ali em Samaria. Mas que um dia marcou a sua vida, um dia mudou a sua vida, aquele poço, né, de Jacó. E eu fico pensando assim, que coisa interessante, não é? O nome Jacó quer dizer aquele que supera problemas, não é? Você às vezes tem um problema para resolver, você consegue resolver, mas só que os problemas não param, não é assim? Você resolve um, aparece outro, resolve outro, aparece outro, e vai assim, ó. E o nome Jacó quer dizer isso, o que supera problemas. E por causa de problemas, Jacó teve que mudar lá para Harã, lá para o Oriente, mais ainda distante do Oriente Médio. E foi para a casa de um homem chamado Labão, né? Labão. E morou ali durante 20 anos, Jacó. E ele voltou, porque Deus tinha falado para ele, volta. Quem sabe também você está longe agora, né? Está indo longe, há muito tempo está longe. E o Senhor está falando para você agora, volta. E sabe o que Jacó fez? Jacó voltou. Voltou para se encontrar com seu irmão. E eles estavam brigados há 20 anos. Quem sabe você também está brigado com alguém, né? Há tantos anos. Né? Volta para você se reconciliar. E quem sabe a pessoa de quem você está mais distante, essa pessoa é Deus. E Ele quer se reconciliar com você. E Ele está preparado, Deus está preparado para reconciliar com você. Interessante que Jacó voltou e ele passou por um vale, né, chamado Vale de Jaboque. E ali tem um rio. Né? Tinha um rio. E diz a Bíblia que Jacó ali lutou com um anjo. E lutou com o anjo a noite inteira. E ele falou para o anjo, olha, eu não vou te deixar, anjo. Se tu não me abençoares, você não vai subir mais. Se tu não me... Olha que ousadia do Jacó. Ele era um homem realmente gostava, vamos dizer assim, de lutar. E lutava até com o anjo de Deus, ele lutava. Aí, vendo o anjo que a noite avançava, e a luta não terminava, né? O anjo falou assim, vou tocar na coxa de Jacó. Tocou na coxa de Jacó, e Jacó, então, aí minha coxa, né? E ficou manco. E por bom tempo, né, os judeus nem comiam coxa de animais por causa dessa luta de Jacó. E porque o Jacó lutou com Deus, Deus falou para ele, olha, você não vai se chamar mais Jacó, não. Você vai se chamar Israel. E o nome Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Lutar com Deus significa colocar Deus nas suas lutas. Será que você tem feito isso? Às vezes você tem um problema, vou chamar o fulano para ir comigo. Às vezes você tem um problema, olha, o fulano e tal pode me ajudar. E você tem chamado Deus quando você tem problema?
quando você tem lutas, quando as adversidades estão aumentando, você tem contado com Deus? Coloca Deus nas suas lutas, que você vai ser Israel. Israel quer dizer isso. Coloca Deus nas suas lutas. Luta com Deus. Entende? Aí o Jacó atravessou o vale, porque os seus familiares, né, o seu cortejo já tinha passado, né? E não era pouca gente, né? Não era pouco gado. E de repente, quem está lá na frente? Esaú, o seu irmão Esaú. E Jacó falou assim, eu vou ficar com o último, vou ficar com a minha mulher, vou ficar com Raquel, que ele amava, né? Era a mulher do seu amor, né? Por último, porque se ele matar todo mundo, eu estou cá atrás, eu fujo, eu faço qualquer negócio. Né? A gente está sempre fugindo de alguma coisa, né? Procurando fugir de alguma coisa. Principalmente de Deus. E coisa, não vale a pena fugir de Deus. Pelo contrário, o bom é você se aproximar de Deus, porque Deus tem tudo para dar. Aí sabe o que aconteceu? Quando Jacó se aproximou de Esaú, o Esaú falou para Jacó, Jacó, para que todos esses presentes que você está me dando? Eu não preciso disso. Eu já tenho muito. Deus já me ofereceu muito. Aí o Jacó falou para ele, olha, eu vejo você como se eu fosse um anjo de Deus. O irmão dele falou para ele assim. Interessante que os dois se reconciliaram, Jacó foi seguindo, e de repente ele chegou a uma cidade chamada Siquém. Olha só que coisa interessante, Siquém. E quando ele chegou em Siquém, era pertinho dessa cidade da Samaritana. Quando ele chegou em Siquém, ele comprou lá uma região, comprou um pedaço de terras de um homem chamado Amor, que era pai de Siquém. E Siquém era príncipe. Olha só, era um príncipe. Comprou lá uma terra para o seu filho José, seu queridinho José. José lá do Egito, né? Comprou para ele nessa terra. E ali naquela terra tinha um poço. Tinha um poço chamado Poço de Jacó. E ele bebia, os seus filhos bebiam, o seu gado bebia, né? E olha só que coisa interessante. Esse tempo foi passando, até chegar os dias de Jesus. E diz a palavra de Deus que um dia Jesus, cansado da viagem, ele saiu lá da Judéia, lá de Jerusalém, e foi lá para Galiléia. E ele tinha que passar por uma cidade chamada Sicar. E Sicar ficava pertinho de Siquém, lá em Samaria, onde havia o poço de Jacó. E Jesus, então, cansado da viagem, o que fez? Parou pertinho do poço, junto ao poço. E de repente, e olha a hora, meio-dia mais ou menos, meio-dia. Aí eu pergunto, o que você não conhece ao meio-dia? Sol posto, né? Sol a pino. Como é que você olha para uma pessoa e não sabe quem é? Se você não souber ao meio-dia quem é uma pessoa, como é que vai saber quem é de noite? Eu fico pensando assim, amigos, quantas vezes Deus se apresenta para nós e nós não reconhecemos Deus? Nos momentos, às vezes, mais tranquilos, Deus se apresenta para nós. Eu sou Deus, você não está olhando. Olha para mim, eu sou Deus. Olha o que eu estou fazendo. Aquela mulher, quando viu Jesus, não reconheceu Jesus como Jesus é. E Jesus, cansado da viagem, parou ali e falou para a mulher que foi ali tirar água daquele poço. Falou, mulher, dá-me de beber. É claro que Jesus tinha intenções de conquistar aquela mulher para o reino de Deus. Olha, ponto de encontro também tem essa intenção, sabe? De conquistar você para o reino de Deus. E aquela mulher, quando ouviu aquele pedido de Jesus, mulher, dá-me de beber, sabe o que ela falou para ele? Como é que pode? Como é que pode? O senhor está me pedindo de beber? Se o senhor sabe que judeu não se dá com samaritano. Olha só que coisa interessante. Judeu não se dá com samaritano, como é que você está pedindo a uma mulher samaritana, dá-me de beber? Aí Jesus, né, conhecedor de todas as coisas, falou assim, ah, mulher, se tu soubesses quem é o que fala contigo, e quem é o que pede a você dar-me de beber, tu é que pedirias a ele. E ele te daria água viva. Olha que diálogo interessante, né? Mas aquele poço mudou a vida daquela mulher, sabia? Aí ele te daria água viva. E ela falou assim, Senhor. Aí ela viu que não era qualquer pessoa. De repente ela falou, Senhor,
Mas tu não tens com que tirar essa água. Não é? E esse poço aqui é poço fundo, Senhor. Aí eu falei assim, o senhor é maior que o nosso pai Jacó? Que deu ao seu filho, né, esse poço, bebia ele e todos os seus. O senhor é maior que ele? O senhor não tem nem com que tirar água desse poço. Aí Jesus falou para a mulher, quem beber dessa água aqui, ó, que você vai tirar, volta a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede para sempre. E nele vai nascer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Olha que palavra bonita, né? Sabe o que Jesus falou com aquela mulher? Que a mulher falou com Jesus? Ela falou, Senhor, dá-me dessa água, Senhor. Eu quero beber dessa água, Senhor. Eu não quero voltar aqui mais para tirar essa água, não, Senhor. Essa água que o Senhor está me dando, ela faz uma fonte, ela jorra para a vida eterna. Me dá dessa água, Senhor. Aí Jesus, que conhece todas as coisas, falou para a mulher, mulher, chama primeiro o teu marido. Ai, meu pai, mexeu com a mulher agora. Mas aquele poço mudou a vida daquela mulher. E eu quero que o Senhor mude a sua vida também, através de ponto de encontro. Em nome de Jesus. E de repente, Jesus falou, mulher, chama primeiro o teu marido. Ela falou assim, Senhor, mas eu não tenho marido, Senhor. Olha que coisa interessante. Jesus falou, chama o teu marido. E ela falou assim, mas eu não tenho marido, Senhor. É interessante, né? Como a gente gosta de esconder coisas de Deus, né? Sabendo que Deus sabe todas as coisas, né? Deus é onisciente. É uma das características do ser divino. A onisciência, né? Ela falou, eu não tenho marido. Quando ela falou que não tenho marido, Jesus falou assim, isto tu disseste com verdade. Porque tu já tiveste 5 maridos. Olha só. E o que agora tu tens não é teu marido. Aí a mulher falou assim, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Agora eu estou vendo que o Senhor é profeta, mas não conhecia Jesus ainda. Interessante, não é? Você precisa conhecer Jesus, sabia? Aí quando ela falou, vejo que tu és profeta, e os nossos pais adoraram neste monte, Gerizim, e outros dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus falou, mulher, vós adorais o que não conheceis. Interessante, quantas pessoas veneram aquilo que nem Deus não é. E Jesus falou para a mulher, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Jesus era judeu, irmãos. É da tribo de Judá. E de repente, né, Jesus falou assim, vem a hora, mulher, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus não é de carne e osso como nós somos. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher fala para Jesus, Senhor, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Aí Jesus fala para aquela mulher, mulher, eu sou, isto é, eu sou o Messias que está falando. Eu que falo contigo. Aí eu fico pensando assim, quantas vezes Deus fala conosco que nós não sabemos? Quantas vezes Deus está tão próximo de nós e nós não entendemos nada? Eu que falo contigo, eu sou o Messias, mulher. Aí de repente aquela mulher vai embora e deixa Jesus ali. E chega, né, para os samaritanos e fala assim, olha, eu conheci hoje um homem especial, um homem diferente. Ele falou de mim tudo o que eu não sabia. Ele falou de mim tudo. Será que não será ele o Messias? Aí agitou a cidade de Sicar, agitou a cidade. Os samaritanos ficaram agitados e acabaram crendo em Jesus, aceitando Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador. E depois eles disseram para aquela mulher, mulher, agora já não é mais pelo que você falou. Mas agora nós mesmos ficamos sabendo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. É interessante porque Jesus, olha só que interessante, Jesus não é o Salvador no mundo. E tem muita gente que fala o fulano de tal o Salvador da pátria, né? Não, Jesus é o Salvador da pátria, não. Jesus é o Salvador do mundo.
né? Deus amou o mundo inteiro, seja japonês, seja chinês, seja o que for, né? Todo aquele que nele crer será salvo. Olha que coisa bonita. Porque, amigos, nós às vezes pensamos que a nossa vida se limita a esta vida. Por exemplo, uma pessoa que é ateu, aliás, se você ler o salmista, Davi, ele fala que o ateu é tolo e perverso. Não é? A tolo e perverso. Mas, então, o ateu, né? O espírita, Jesus tem vindo para todos eles. Agora, nós não podemos fazer a palavra de Deus de acordo conosco. Achar que a Bíblia está falando uma coisa, não é? E eu estou achando outra coisa. Eu tenho que me colocar de acordo com a palavra de Deus. Porque essa palavra, Jesus falou que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar, e nem um tio, olha só que coisa interessante, nem um jota se omitirá do que está escrito na lei do Senhor, sem que tudo aconteça. Então vale a pena a gente crer nesta palavra de Deus. Olha, que o Senhor possa falar ao seu coração. E assim como aquele poço de Jacó mudou a vida da mulher samaritana, porque ela creu, como aquele poço mudou a vida dos samaritanos, porque eles também creram, que esse poço de Jacó, na verdade que nós falamos hoje, possa mudar a sua vida também. E você tem uma vida agora com Cristo. Porque sabe uma coisa? Uma coisa é você ter vida sem Cristo, sem esperança, né? Com frustrações. E outra coisa é você ter a sua vida com Cristo, com esperança, com expectativa de que aquele que vem, Jesus, ele virá. E ele não tardará. Sabe o que não tardará? Ele chegará na hora certinha e está próxima à vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Bom domingo, boa semana e também um feliz dia dos namorados para vocês que namoram. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor.